Olá! Vivemos em um dos países de maior diversidade cultural e racial do mundo. Nesse contexto, a educação é fundamental para valorizar a identidade brasileira. Hoje, o Caderno Educação mostra o trabalho de escolas que cultivam o respeito à arte e à cultura nacional. Não percam a ecoterapia e a discussão sobre o ensino da história e cultura da África. A importância de saber a diferença entre as raças. A África é bem importante porque eu estudo as culturas afro-brasileiras aqui. Legalmente, os americanos, as culturas deles. A importância é muito grande, né? Nós somos descendentes e é um país que não é muito procurado pelos estudantes. E temos que começar a procurar agora, né? É porque as pessoas têm muito preconceito. Nós temos um passado africano, um passado de uma cultura africana, mas nós não conhecemos esse passado. Como eu disse, a história se compõe de uma memória, e a memória é de quem traz essa memória. Então a memória até agora tem sido a narração de uma história que não é a história dessa população negra. E a falta dessa história traz um imaginário profundamente cruel de inferioridade, de desigualdade, e que gerou e que gera um cotidiano de racismo dentro da história brasileira. Cenas, personagens, sonho e realidade no palco. Na Candangolândia, o projeto Teatro em Sala de Aula traz uma nova perspectiva de educação. Os alunos do Centro Educacional 1 da Candangolândia estão acostumados a cumprir todo dia a mesma rotina. Sair de casa, encontrar os amigos no caminho, atravessar a faixa de pedestre, chegar à escola, entrar em sala de aula e revolucionar. No ensino das artes, esse é o objetivo do projeto Teatro na Sala de Aula, a Arte como Caminho, que propicia aos alunos um fazer teatral por meio de oficinas de montagem. Há 7 anos, quando foi instituído o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília, que instituiu o conteúdo das artes, né, artes cênicas, artes plásticas e música. E o programa pedia que a cada ano, de acordo com o conteúdo estudado, você montasse, né, um projeto cênico daquele assunto, daquele conteúdo, o teatro grego, as origens mitológicas do teatro, e daí começou-se a formar o primeiro núcleo de teatro aqui da escola, né, que nós intitulamos de Companhia de Teatro Matulão. Os alunos ensaiam no horário contrário ao das aulas, por sua livre iniciativa. Os ensaios extras não contam ponto para as matérias. Através dessa linguagem, eles conheceram autores, estudaram textos, discutiram forma, conteúdo e interpretação. Beatriz despertou o dom de poetisa, tornando seu texto parte do roteiro de uma das peças desenvolvidas pelo grupo. Depois de algumas aulas da professora, ela deixou para a gente a livre iniciativa de abordar temas sobre educação ambiental, que passasse toda a emoção que a gente aprendeu sobre a aula de ecologia. Utilizando uma sala de cimento batido, adaptada para guardar o figurino, o grupo já tem na sua bagagem várias obras e percorre a cidade satélite do Distrito Federal com seus espetáculos. Um dos destaques é Raimunda Pinto, Sim Senhor, de Francisco Pereira da Silva.
peça contemplada com o projeto Teatro na Mochila, da Fundação Atos Bucão. Este ano estreamos a feira da dramaturga Lourdes Ramalho, né? Vamos voltar a apresentar agora no Teatro Sesc Garage, levando as escolas da rede pública para prestigiar esse projeto que é feito por alunos, né, por professores da rede pública para a rede pública, né? Outros trabalhos, como o Teatro do Zoo, Projeto de Educação Ambiental e Teatro contra a AIDS, têm contribuído para a formação dos alunos. Ele ajuda a gente na sala de aula, né, em casa também, e assim você aprende mais, você se estimula a leitura, estimula o conhecimento, conviver em grupo. Antes de entrar nesse projeto, eu era um garoto tímido. Por exemplo, trabalho de escola, que tinha teatro, alguma coisa assim, eu era muito tímido, não conseguia fazer. Aí depois eu entrei no teatro, já perdi a timidez, agora não sou mais tímido assim por causa disso. Para uma cidade carente de eventos dessa natureza, a direção da escola comemora a integração com a comunidade. Eu acho que o teatro realmente ele é uma solução na escola. Ele traz uma coisa também muito importante que a gente observa, é que ele traz a comunidade para dentro da escola, oportuniza, tem pais aqui que nunca sonharam na vida em pisar no teatro, e quando eles vieram assistir o trabalho que os filhos desenvolviam na escola, eles saíram assim, extasiados. Eles, professor, eu não acredito que isso é meu filho que está ali na frente. Eu sou o Cerrado, pai das águas do Brasil. Do alto das minhas chapadas brota água que umedece o solo, encharca os brejos, corre nas veredas dos riachos dos rios, quebra nas pedras e canta descendo das alturas. Desenho minhas paisagens de várias formas, do campo limpo ao cerradão, passando pelos matos que moram nas beiradas dos rios e pelas sagradas veredas do grande sertão. Quem quiser solicitar uma apresentação da Companhia de Teatro Matulão, é só contactar o professor Carlos Anchieta pelo número 3901-6639. Os filmes são recursos que enriquecem as aulas, informam e suscitam debates. Veja a nossa dica. A dica de vídeo de hoje é o documentário de Renato Barbieri, Atlântico Negro da Rota dos Orixás. Esse documentário faz uma viagem no espaço e no tempo, procurando as relações entre Brasil e África. Filmado no Benin, no Maranhão e na Bahia, é um documentário que evidencia, através de suas imagens, as estreitas conexões entre essas três regiões. Importante para os professores de História da África e para os professores em geral, deve ser trazido para dentro de sala de aula, começar uma boa discussão sobre o assunto. Organizar mostras com os trabalhos dos alunos é uma forma de incentivar e valorizar a aprendizagem. É o exemplo de uma escola em Planaltina. A educação extrapolou os muros da escola. Foi além do quadro negro e giz. O primeiro encontro de arte e literatura da Sala de Recursos do Centro de Ensino Fundamental 4 de Planaltina trouxe uma grande mistura de poesia, música, pintura, teatro, história, folclore, arte e artesanato. Tudo isso aliado à participação de professores das diversas áreas do conhecimento. Para os alunos, é chegada a hora de apresentar o resultado de meses de estudo e ensaio. Eles são alunos mais expressivos agora, eles se dão melhor em outras áreas lá fora, no mundo, porque aqui eles conseguem se expressar, colocar para fora, eles se cobrem com a figura do personagem, eles conseguem se soltar. Então, assim, eu tenho alunos aqui que quando começaram a fazer teatro, eram alunos tímidos e que agora eles são alunos mais expressivos, mais libertos, né? No encontro, foi lançado um livro com todas as poesias que os alunos escreveram no ano de 2005 e 2006. O livro Coletânea de Talentos 2 reúne toda a produção dos estudantes de 11 a 18 anos, do ensino fundamental e médio das escolas públicas de Planaltina. Esse trabalho nosso é assim, a gente recebe o aluno que já tem um talento e ele vem fazer aula conosco, fazer um trabalho diferenciado para potencializar todo o talento que ele tem. Né? Porque às vezes o aluno ele tem o talento e ele não tem as pessoas que observem, né? Que valorizem o trabalho dele. E na nossa sala a gente dá esse atendimento e tenta valorizar toda essa qualidade que o aluno tem, né? Da produção dele. Com o teatro, eles melhoraram nas aulas de português, despertaram interesse em escrever poesias, contos, crônicas e ensaios. Outros descobriram que tinham talento para a pintura. David, por exemplo, demonstra seu talento recitando um poema de sua autoria. Lábios, já se percebe um sorriso gracioso, perfeito e audacioso. Ele é lindo, ele é maravilhoso. A sala de recursos aumenta a autoestima dos alunos pelo fato de fazerem o que gostam. Para aqueles que não estão envolvidos no projeto, eles são superdotados.
mas os participantes acham que é o resultado de talento e treinamento no dia a dia. Aqui a gente tá se divertindo, né? Fazendo o que a gente gosta, porque aqui nessa escola tem a área de português, né? E tem a área de arte, tem a área de teatro. Aí quem se identificar mais fica naquela área que gosta. Acho muito bom. Os textos são sobre problemas sociais, meio ambiente e o cotidiano das pessoas. Eles realizam os seus sonhos e têm a oportunidade de estar sempre superando seus próprios limites. A água, ela tem vários tipos de importância, né? E a gente fez a encenação para mostrar que ela é importante não só para a vida, assim, para o nosso cotidiano, mas também que a gente tem que aprender a economizá-la de várias maneiras. E foi um trabalho realizado através de nós mesmos alunos, é uma pantomima de 2 alunas. E é assim, é muito gratificante para nós estarmos apresentando e estarmos encenando. Muitas vezes a África ela é conhecida só como tráfico, né? Não diz a história realmente da África, as culturas, as tradições, e é muito importante nós podermos estar compartilhando, né? Conhecendo mais da história. Acho assim, que não é preciso ir para a África. Acho que aqui no Brasil mesmo já tem isso, porque aqui já tem os escravos, já tem os próprios negros, para o Brasil trabalhar aqui mesmo, entendeu? A memória de um país, de uma nação, ela tem a ver com quem narra a história. E quem faz a narrativa, geralmente conta um único lado. Então a intenção dessa lei é mostrar que a memória brasileira é composta, constituída de uma série de lados, de várias versões. E uma dessas versões é que foi esquecida pela história brasileira, que é a versão da população negra brasileira. E essa população, que tem uma origem africana, então trazendo esse passado, esse parentesco, é uma história que oficialmente não existe dentro da história brasileira. A utilização do cavalo como método terapêutico tem crescido no Brasil. Problemas de saúde e de comportamento são tratados em sessões ao ar livre, onde o lúdico é levado a sério. Músculo, força, ritmo. Juliana chega e sobe alegre no cavalo. Com o animal em movimento e a ajuda da equipe, começa mais uma sessão de ecoterapia. A ecoterapia é um método terapêutico interdisciplinar que utiliza o cavalo. O método ganhou destaque na medicina durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi utilizado no tratamento físico e psicológico de mutilados. Mas só em 1997 é que a ecoterapia foi reconhecida no Brasil, trazendo numerosos benefícios às pessoas com problemas de saúde. Em termos psicológicos, o praticante obtém benefícios de segurança, aumento de segurança, aumento da autoestima, a autopercepção, porque o cavalo é um animal muito grande, né, muito forte. E quando o praticante monta no cavalo, ele tem um sentimento de força, né, de poder. Então aumenta muito a autoestima do praticante. Consequentemente, vão tendo vários ganhos psicológicos com isso. Ele se sente mais seguro, se sente mais confiante, e isso reflete no dia a dia do praticante. A mãe de Juliana conhece bem os efeitos proporcionados pela ecoterapia. Juliana tem síndrome de Down e, apesar do pouco tempo de ecoterapia, eu já percebi que ela melhorou na autonomia, na confiança e na motivação. Tiago, portador de paralisia cerebral, melhorou o equilíbrio e a postura, além de ter adquirido mais segurança. A partir do momento em que ele ganhou mais segurança, isso refletiu na forma que ele se conduzia no mundo, né? Então ele teve mais segurança também como ser humano, como pessoa, ele conseguiu se colocar mais, ele tinha mais firmeza para colocar suas necessidades, né? Se tornou uma criança mais afirmativa, mais afirmadora. A mãe de Natália nos conta que a filha tem deficiência auditiva neurosensorial. Antes da ecoterapia, Natália não aceitava ordens facilmente e tinha problema de coordenação motora e dificuldade de equilíbrio. Hoje em dia o equilíbrio dela é muito bom, ela já consegue andar no meio fio, ela já consegue ficar em pé num pé só, ela já consegue pular num pé só, ela melhorou quanto à parte social, de poder dividir, de poder brincar e poder começar e parar a atividade. Ela também
aprendeu a competir aqui, porque ela já está competindo há mais de 2 anos. Ela já sabe que se ela ganhar, ela pode comemorar. Ela já sabe que se ela perder, ela não pode brigar, ela não pode ficar chateada. E isso tudo ela tem aprendido aqui. No Espaço Equestre, existem programas que atendem necessidades diferentes. Francisco, por exemplo, faz parte do projeto de inclusão no mercado de trabalho. Além de participar de sessões de ecoterapia, ele recebe salário para executar algumas tarefas. Cada sessão tem seus passos previamente planejados. Aqui no Espaço Equestre, a sessão tem uma duração de 40 minutos, sendo de 0 a 30 minutos com a criança montada no cavalo e 10 minutos que a gente destina à aproximação e despedida. Ou seja, a criança chega, a gente faz uma carícia no cavalo, se a criança já vem com o cap de casa, a gente coloca o cap, se tem que pegar o cap aqui dentro do local de trabalho, a gente vai lá, busca o cap, faz essa aproximação e a gente começa a sessão. É uma sessão que já vem planejada, então nós terapeutas vamos para a sessão já com o objetivo a ser trabalhado. Talvez num primeiro momento o cavalo nos pareça um animal ameaçador, mas na seleção existem elementos considerados para que seja possível ter segurança no animal. A gente procura um cavalo baixo, de baixo porte, não pode ser um cavalo muito grande, né, para o terapeuta ter uma altura boa para poder atender os praticantes. Um cavalo que tenha uma andadura grande, que transpiche, que ande com facilidade, que não manque, né, mas não tem nada que nenhum cavalo não pode fazer ecoterapia, mas a gente procura sempre um cavalo de baixa estatura e que tenha uma andadura perfeita. Com as peculiaridades de cada um, os praticantes nos contam o que mudou. Melhorou a minha visão. E o que aprenderam. Mas será que só pessoas com problemas de saúde são encaminhadas para a ecoterapia? A gente está tendo também um aumento muito grande de praticantes com problema de comportamento, que as escolas estão enviando para a gente. Normalmente as mães também estão vindo buscar ecoterapia através do tratamento para crianças com problema de comportamento. Juliana terminou mais uma sessão, mas ela ainda tem um momento especial, a despedida. Alimentar e acariciar o cavalo são ações que se repetem como forma de agradecer as novas percepções e vivências propiciadas por esse amigo. Você sabia que ainda existem remanescentes dos quilombos no Brasil? A nossa dica de leitura fala sobre a comunidade Calunga. Como dica de leitura, gente, hoje eu apresento para vocês um livro de minha autoria, Eu Calunga. E o objetivo do livro é divulgar a cultura dos remanescentes dos quilombos no Brasil. O livro ele tem um personagem, Berta, que representa a comunidade Calunga, e essa personagem ela vai contar a história dela, uma narrativa, né, que ela conta da história do começo, desde a infância dela até a sua idade adulta. E eu costumo dizer que a história da Berta é uma coxa de retalho, porque ela é uma história fictícia, porém a história de vida da Bernadette não. A história de vida da Bernadette está pautada em experiências da comunidade Calunga, representa né, tanto coisas que algumas pessoas da comunidade viveram, ou então coisas que eu li a respeito. E eu fui tecendo esses comentários e fazendo esse livro. Vale a pena conhecer e entrar um pouco nesse mundo afro-brasileiro que é a cultura Calunga. A África é a raiz do Brasil. O Brasil tem várias raízes, tem os indígenas, tem os negros da África, tem os europeus, e a África trouxe muita cultura para o Brasil, então eu acho isso muito importante. Acho que vale a pena sim, estudar a África. A África, desde das suas origens, é um país que tem batalhado muito, é um país que tem mostrado muita ginga, muita raça, um país que sofre até hoje, e tem muita história para contar. Se parar para estudar, tem muito mistério ainda para desvendar. Então a intenção dessa lei é mostrar que a memória brasileira é constituída de uma série de lados,
de várias versões. E uma dessas versões é que foi esquecida pela história brasileira, que é a versão da população negra brasileira. E essa população, que tem uma origem africana, então trazendo esse passado, esse parentesco, é uma história que oficialmente não existe dentro da história brasileira. Qual a contribuição do povo negro para a cultura brasileira? Essa é uma das questões que os alunos vão aprender estudando a história da África. O estudo da história e da cultura afro-brasileira na rede de ensino agora é obrigatório por meio da Lei Federal 10.639 de 2003. A lei inclui também no calendário escolar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. A lei permite que nós consigamos ter um olhar para a questão das nossas origens que não é voltada só em direção aos negros. Ao contrário, é uma visão de sociedade voltada ao Brasil como um todo, portanto voltada a negros, brancos, indígenas, toda a população, dizendo que é possível nós termos um cotidiano escolar que passe de forma sistemática, não episódica, não errática, conhecimentos sobre a nossa história africana e sobre a nossa história afro-brasileira. Talvez esse elemento, sem nenhuma visão redentora, porque ele não vai conseguir enfrentar de forma essencialista a questão do racismo, esse elemento pode contribuir para a criação de gerações futuras que não se submetam a essa naturalização que se deu com a desigualdade racial e com o racismo. Algumas escolas do DF já estão implementando a lei. Com debates, apresentações culturais e até hip-hop, os professores incentivam os alunos a estudar a cultura africana. O Centro de Ensino Fundamental 24 da Ceilândia, por exemplo, desenvolve ações de conscientização racial. Criar uma identidade bacana, bonita, uma autoestima, uma identidade positiva, como a gente chama aqui na escola. Criar uma identidade positiva, né, desse aluno negro, desse aluno branco também, asiático, num clima favorável. A escola seleciona um grupo de alunos para serem multiplicadores do projeto. Jonathan leva a sério a nova função. Dentro da sala deu o resultado, que tinha vários alunos da cor negra e nós desenvolvemos com ele. Tem um caso que é chamado, que o apelido dele é Pelé. Agora nós chamamos ele pelo nome que antigamente era um preconceito contra ele. Para orientar os multiplicadores, a escola convida uma personalidade ligada ao movimento negro. João Break, produtor do curta Rap, O Canto da Ceilândia, vencedor do Festival de Cinema de Brasília de 2005, abre o debate falando sobre as relações raciais. Passando por dias atuais, nós temos hoje uma sociedade dividida em classe, né? Burguesia de um lado, proletariado é do outro, ou seja, dono de meio de produção e pessoas que trabalham. E nesse contexto está quem? Está eu, o negro. Muitas pessoas brancas fizeram muitas coisas importantes e foram reconhecidas, mas negros do passado fizeram coisas importantes, não são reconhecidos por causa, às vezes, da cor da pessoa. A partir do debate, os alunos produzem desenhos que representam suas ideias. Na Semana da Consciência Negra, a escola apresenta os trabalhos desenvolvidos no projeto. Dar visibilidade à questão étnico-racial, dar visibilidade à história e à cultura africana e afro-brasileira, tem como um dos seus instrumentos permitir que se torne possível a auto-identificação, a identidade étnica ser um elemento regular, cotidiano da sociedade brasileira. Outro bom exemplo é o trabalho do Centro de Ensino Médio 111 do Recanto das Emas. A maior importância para mim é que eles tiveram a sua história, que na verdade é a nossa história. Muitos de nós somos afrodescendentes, mas não temos esse conhecimento ainda. O professor de História e de Sociologia propõe debates sobre questões relacionadas à discriminação da população negra. Quer ver até que ponto, né? Esse estudo da cultura, colocar a questão da cultura africana no Brasil, a manifestação, essa lei, ela pode diminuir o racismo. Inicialmente fizemos um trabalho de produção de texto com eles para saber o que eles sabiam sobre a África e verificamos que eles sabiam muito pouco ou quase nada sobre a África. O movimento hip-hop é o fio condutor das discussões.
Por estar presente no cotidiano do aluno, a dança facilita a percepção e a aprendizagem do tema. O hip hop surgiu da cultura negra norte-americana. O MEC desenvolve programas sobre a Lei 10.639. Mais informações é só ligar para o telefone 2104-6183 ou pelo e-mail www.diversidade.mec.gov.br. Valorizar a própria cultura fortalece o convívio pacífico e a cidadania. O Caderno Educação fica por aqui. Você pode dar sua sugestão pelo telefone 3901-6800 ou pelo e-mail canal.educação@se.df.gov.br. Tchau e até o próximo programa.